Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia a todos os presentes. Pessoal que acompanha também através da página do Facebook da Câmara de Vereadores, através da live. Audiência pública quadrimestral, período do primeiro quadrimestre de 2022, gestão Sérgio Fausti e Odair Pes. Serão realizados nos meses de fevereiro, maio e setembro. Avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício municipal relativo ao primeiro quadrimestre de 2022. Audiência pública da saúde, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Nesse momento, convidamos o vice-presidente da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara de Vereadores, o senhor vereador Everaldo Cucial, para fazer a abertura oficial da audiência pública. Bem, bom dia a todos. Eu, como secretário da Comissão de Finanças, na falta do presidente, declaro aberta a primeira audiência pública do primeiro quadrimestre de 2022. Nesse momento, convidamos para a apresentação dos dados contábeis financeiros relativos ao período de janeiro a abril de 2022, o do Departamento de Contabilidade, Diego Grau Santi. Primeiramente, bom dia a todos aqui presentes, autoridades legislativas, vereadores, senhor prefeito, e também bom dia às pessoas que acompanham nós pela página do Facebook e demais redes sociais. Primeiramente, destacamos que a audiência pública é algo legal e transparente, né? Dentro da administração pública, nós temos os princípios básicos da administração pública. LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Dentro da publicidade, dentro dos atos públicos, a transparência dos dados públicos, uma forma de avaliação dos dados da administração pública é feita a cada quadrimestre, como bem ponderado pelo nosso colega Edsurek, é cada quadrimestre feito em maio, dentro do período de setembro, e lá em janeiro do ano subsequente. Então, dentro desse primeiro momento, nós vamos ter os dados do primeiro quadrimestre de 2022, que refere-se ao período de janeiro a abril de 2022. Esse quadro é algo muito bacana, que resume basicamente o resumo da execução orçamentária perante o quadrimestre de 2022, onde nós temos aqui, numa coluna, a previsão do orçamento. Destacamos que o orçamento ele é anual, ele não se transfere saldo para o exercício seguinte. Então, durante o exercício de 2022, nós temos uma previsão orçamentária de arrecadação e despesas com um montante de R$ 50.538.766. Dentro do orçamento público, nós buscamos o equilíbrio. Então, vocês vão notar que dentro da arrecadação, nós temos a previsão da receita e também a despesa, com o mesmo valor, isso preenchendo a lacuna do equilíbrio financeiro e orçamentário. Temos ali subdividido entre categorias as receitas correntes, com as respectivas deduções. Então, dentro da arrecadação, os R$ 50.538.000, nós temos as receitas correntes totalizando 57 milhões, com as respectivas deduções, que são formação do Fundeb e demais, diminuindo os R$ 6.897.000, com as receitas de capital, R$ 213.000. Logo embaixo, nós temos as despesas previstas, subdivididas entre as categorias econômicas, que são as correntes, com R$ 44.415.000, despesas de capital, R$ 3.790.000, a reserva de contingência, que esse valor aqui, respectivo de R$ 252.000, é o percentual de 0,5% do total do orçamento. Então, todo ano o orçamento tem um valor novo e o valor da reserva de contingência é 0,5% do valor total do orçamento. E embaixo, o último valor é o repasse ao legislativo, onde temos uma previsão de R$ 2.080.000. Então, na primeira coluna, no quadro respectivo aqui do slide, os senhores notam que nós temos a previsão subdividida entre as categorias entre receita e despesa. Tudo detalhado conforme a previsão orçamentária do ano 2022. Destacamos que aqui é o orçamento total do ano. Na coluna segunda, ali na realizada, nós temos o que foi executado e realizado até o primeiro quadrimestre, então até abril de 2022. Até abril, nós temos uma receita realizada de R$ 20.539.000, subdividida entre as categorias econômicas correntes, R$ 20.683.000, as respectivas deduções, que são base da receita corrente, onde a receita líquida desse período ali, então, seriam uns 18 milhões, e a receita de capital, totalizando R$ 2.520.000.
Uma coisa que talvez chame a atenção é que o valor da receita de capital realizada é maior que a prevista. Uma questão que nós temos no orçamento público, que é uma questão de prevenção, a gente só coloca a receita de capital, a previsão da alienação de bens. E aqui é realizado, esses 2.520.000, entre os repasses que é feito pelos órgãos de SEDU, CEIU, para obras. E dentro desses repasses a gente não faz a previsão do orçamento como por questões de prevenção. Por isso que esse valor é muito maior que o previsto. No lado da despesa da realizada, nós temos as despesas totalizando 16.826.000, onde, por categoria econômica, a despesa corrente é 14.082.000, a despesa de capital, 2.744.000, e a reserva de contingência a gente não utiliza, claro, porque ainda estamos no início do período, só pode ser utilizado em algumas situações. E, ao final, o repasse que nós fizemos até abril para a Câmara de Vereadores, totalizando 650.000. Uma questão que vocês podem analisar é o valor da receita de capital menor que a despesa de capital. Isso, no poder público, se chama capitalização. Algo que deve ser respeitado. Nunca a receita de capital deve ser menor do que a despesa de capital. Desculpa, a receita de capital não pode ser maior que a despesa de capital. Não pode ter descapitalização no poder público e, inverso, deve ter capitalização, que é o que ocorreu aqui na máquina pública durante o período. Ao final, nós temos o superávit. Esse superávit de 3.713.000 é o confronto entre a receita arrecadada versus a despesa empenhada, que na contabilidade pública o que vale é o regime contábil misto, receita arrecadada e despesa empenhada, é o que realizou. Diante disso, nós temos um superávit de R$ 3.713.000. No quadro seguinte, dentro do A420, nós temos o anexo das receitas públicas subdividido por tipos e especificações. Então, esse quadro ele vem validar os dados apresentados no primeiro slide sobre a execução orçamentária. Na primeira linha, no grupo 1, nós temos as receitas correntes, que comprova os 20.683.000, e embaixo os tipos de cada receita, comprovando taxa, imposto, serviço e outras categorias. No grupo 2, na segunda flecha, vocês vão notar que temos a receita de capital, totalizando 2.520.000. E embaixo dela, as subcategorias. E, ao final, nós temos as deduções das receitas correntes. E no último item, lá no total, talvez na apresentação esteja um pouquinho pequeno o número, os 20.539.000 comprovam, lá no slide número 1, o total de receita realizada no período. Pode passar. Dando sequência, nós temos no terceiro quadro aqui apresentado, as despesas correntes, subdivididas em corrente e capital. Nesse primeiro momento, nós temos aqui o total, que eu gosto de destacar, é a última coluna aqui, as demais ele é só para subdividir entre pessoal e demais atividades, onde temos o total, 14.082.659. Destaque-se aqui que no órgão público nós temos subdivisões de departamentos, secretarias, e assim nós temos as unidades orçamentárias, gabinete administrativo, ensino, cultura, desde a parte do controle interno, receita, que é o tributário, o departamento de saúde, de assistência social, subdividido entre transporte, urbanismo, obras e demais unidades administrativas. E, ao final, cada unidade tem o seu gasto, totalizando aquilo que a gente comprovou no primeiro slide. Dando sequência, nós temos as despesas de capital, onde comprova cada unidade, cada departamento, onde foi investido com recursos da receita de capital. Temos aqui o total de 2.744.000, e destacamos que, dentro do poder público, as obras, que é o principal destino da receita de capital, está no departamento de transporte, totalizando 2.063.000, e, ao final, com um valor integral dessa despesa de capital, R$ 2.744.000 aplicados em investimentos no poder público até o quadrimestre de 2022. Bom, até aqui foi um resumo da execução orçamentária, subdividida as categorias receitas, despesas, e agora, no próximo slide, nós temos a dívida pública. Ou seja, esse aqui é um quadro que chama bastante atenção para a composição da dívida total. Aqui nós temos aqui a dívida consolidada. Esse valor aqui, pessoal,
é algo que compõe o 120% do limite do poder público de endividamento. Nós temos até o período 30 de 4 de 2022 uma dívida consolidada a longo prazo de R$ 6.887.225,37. Desse valor, destacamos que 538 mil são de contribuições sociais, com o Ministério comprovado lá o parcelamento de PASEP e demais contribuições. A dívida contratual, as operações de crédito, esses 6.348.000, é o que compõe todo o endividamento a longo prazo do poder público. Por exemplo, os parcelamentos com a agência de fomento, Banco do Brasil, operações de crédito, onde foram pegos recursos para fazer obras e investimentos no poder público. Isso é o quadro principal da dívida consolidada. Os restos a pagar são despesas que vêm de exercícios anteriores ao período vigente. Então, os restos a pagar são de anos anteriores, totalizaram R$ 5.376.000, onde nós temos subdivisões de restos a pagar: processado e não processado. O resto processado são despesas empenhadas, liquidadas, que ainda não foram pagas até 31 de dezembro do ano anterior. E elas se transferem para o exercício seguinte como processado, ou seja, só falta pagar. Os não processados são despesas empenhadas que ainda não foram liquidadas, ou seja, não foi executada a obra ou ainda não foi entregue a mercadoria ou serviço. Nesse caso, nós temos aqui um total de R$ 5.226.000 de não processados. Destacamos que desse valor são principalmente obras que estão em execução. E o poder público, como uma questão de controle, ele faz um empenho global. Então, se lá no ano 2021 foi iniciada uma obra, que o valor total é 2 milhões, a gente empenha os 2 milhões e ele vai executando por partes, comprovado medição, e posterior é feita a liquidação. Por isso que tem obra que nesse grupo vem de anos anteriores e ainda estão em execução, estão em andamento. E conforme está vindo as medições, é liquidado. Então, esse valor de não processado é o que foi empenhado, mas ainda não liquidado, que está em andamento as obras. E, ao final, nós temos as contas a pagar do exercício de 2022, que compete até a data de 1º de janeiro até 30 de abril. Liquidado, nós temos lá R$ 282.000, que são aquelas despesas que foram entregues, liquidadas, comprovadas, que só falta fazer o pagamento. Empenhados e não liquidados são os valores que foram empenhados, mas ainda não foram entregues. Temos aqui R$ 2.496.000 e destacamos que desse valor temos obras que foram empenhadas nesse primeiro quadrimestre. E segue a regra, né, que a gente vai liquidando conforme forem executando essas obras. E esse é um quadro que destaca o valor de comprometimento financeiro e orçamentário do poder público. Não sei se até aqui fiz entender, se estão conseguindo acompanhar, alguma dúvida? Tranquilo? Dando sequência, aqui temos um quadro da despesa de pessoal. A despesa de pessoal é algo que é um dos itens que a Lei de Responsabilidade Fiscal veio introduzir e que o poder público deve seguir. A base de cálculo da receita corrente líquida é 12 meses, o período atual e 11 anteriores. Então, os R$ 50.682.000,67 refere-se à receita até abril de 12 meses. Essa é a base de cálculo para comprovar o índice gasto com pessoal no período. O total de despesa de pessoal liquidada e paga nos últimos 12 meses totaliza R$ 23.244.211,38. Esse valor total, pessoal, é a base para comprovar o gasto de pessoal no período. E isso é feito a avaliação mensalmente. Com a base da receita corrente líquida dos últimos 12 meses, o gasto de pessoal dos últimos 12 meses, nós temos o percentual total, que no período de abril fechou 45,86. Então, logo embaixo, nós temos aqui os limites impostos pela própria Constituição e a Lei de Responsabilidade Fiscal. O poder público pode gastar, no máximo, 54% da sua receita corrente líquida. Quando atinge 51,3%, ele tem o limite prudencial,
onde ele não pode fazer algumas ações. E o limite de alerta é 48,6, quando o tribunal emite alertas para a administração e tem que tomar cuidado para não ultrapassar esses limites. Então, essa aqui é a base legal da Lei de Responsabilidade Fiscal. E notamos que a administração, no período de até abril de 2022, está dentro do que a lei obriga a ser cumprido. Em sequência, nós temos os gastos e investimentos na educação. Destaques que a própria Constituição Federal ela fala que o poder público tem que investir. Não é uma despesa, é um investimento na educação. E da receita corrente, da base de cálculo, nós temos que aplicar, no mínimo, 25% no período. Se o gestor não aplicar até o final do ano, ele sofre algumas penalidades. Ano passado foi aplicado, salvo engano, acho que 29%, então conseguiu cumprir o limite. E aqui, durante o exercício, nós aplicamos, o poder público aplicou, 20,01 até abril. Destacamos que esse índice representa-se um pouco menor do obrigatório, mas é de janeiro a abril. E as aulas, como todos vocês sabem, começam ali pelo período de fevereiro, então só tivemos 2 meses para fazer investimentos na área de educação. Bom, temos dentro desse quadro os gastos com recursos próprios, recursos livres do poder público. O gestor aplicou até o momento R$ 2.650.958,29, recursos próprios do município. Não é transferências, é recursos do município mesmo. Então, o valor aplicado corresponde a 20,01, onde o mínimo é 25, mas já como ponderei, temos aqui o primeiro quadrimestre. E ele tem que atingir os 25 até dezembro do respectivo ano. Perante a lei do Fundeb, a nova lei do Fundeb, antes era 60-40, agora é 70-30. O Fundeb 70, hoje, até abril, foi aplicado 67,92 dos recursos do Fundeb. No Fundeb 30, nós temos aplicados 21,77. Ou seja, nos recursos do Fundeb, ele tem que aplicar no mínimo 70% na parte de folha de profissionais da educação. E os demais recursos, até 30% ele pode destinar para outras áreas de investimentos na educação. Como é o início do ano, tivemos ainda 4 períodos, ele tem até dezembro para cumprir o que está na legislação. E o valor que não pode deixar de ser aplicado é até 10%. Então, no valor que vem no período, ele pode transferir para o exercício seguinte no máximo 10%. Ele não pode deixar recursos parados, ele só até 10% que é o limite. No período não foi aplicado ainda 10,31, mas destacamos que ainda é o primeiro quadrimestre, e isso aí, até o final do ano, ele tem que cumprir essas legislações. E o total geral gasto na educação com recursos próprios e demais recursos totaliza R$ 3.985.651,07. Então, esse aqui é o valor aplicado dentro da educação até abril de 2022. Dando sequência, nós temos o resumo de gastos na saúde. Outro item, outra secretaria que deve ser destacada, onde a própria Constituição ela obriga a aplicar, no mínimo, 15% dos recursos na secretaria. É um investimento. Nessa secretaria, até o presente período de abril de 2022, foram gastos com recursos próprios do município, recursos próprios, R$ 3.416.859,59, recursos próprios da prefeitura. O percentual aplicado até abril foi 23,51. Então, a Secretaria de Saúde, em abril, ela já conseguiu preencher o mínimo que é constitucional. Aqui temos as transferências que a União fez ao município, totalizando R$ 909.195,24, e as transferências do Estado, que o Estado transferiu ao município, totalizando R$ 204.800. E, ao final, nós temos o valor integral gasto na saúde. Até abril, de janeiro a abril, primeiro quadrimestre, foram aplicados com recursos próprios, recursos vinculados, R$ 4.413.874,24. Então, aqui é um quadro resumo
dos investimentos na saúde perante o primeiro quadrimestre de 2022. Alguma pergunta por hora? Tranquilo, povo? Então, damos sequência. Dando andamento na prestação de contas, nós temos aqui os valores da assistência social. Os repasses transferidos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento Social ao Fundo Municipal de Assistência Social. Os recursos que vêm da União. O bloco de produção básica foi repassado até abril, R$ 46.145,93. O bloco de gestão ainda não tivemos nenhuma transferência. E o bloco de produção especial totalizou R$ 1.638,94. Então, a União repassou ao município até o período de abril R$ 47.784,87. E no quadro seguinte, nós temos o valor previsto de gastos na Secretaria de Assistência Social e o valor executado. Até abril, nós temos aqui o executado, totalizando por unidade, né? Por Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal de Idoso, Fundo Municipal de Criança e Adolescente e o órgão gestor. Na previsão que está sendo lá, na LOA prevista para os 12 meses de 2022, temos o previsto, onde foi previsto gastar no Fundo Municipal de Assistência Social R$ 647.580, no Fundo Municipal do Idoso R$ 58.800, no Fundo Municipal da Criança e Adolescente R$ 187.700 e o órgão gestor totalizando R$ 1.344.000. Na coluna do lado, nós temos o que foi executado até abril na Secretaria de Assistência Social. Aqui temos recursos próprios e recursos das transferências da União e do Estado. No Fundo Municipal de Assistência Social foram aplicados até abril R$ 119.791,02. No idoso ainda não tínhamos aplicação. Na criança e adolescente foi aplicado R$ 55.512,72. E no órgão gestor, R$ 395.843,24. Então, dentro da assistência social, isso que temos previsto para o ano na primeira coluna e o executado até 30 de abril de 2022 dentro da secretaria, englobando recursos próprios e transferências legais. Dando sequência, nós temos aqui, para finalizar, os repasses dentro da Previdência do RPPS, né? O Previprata. No primeiro slide da Previdência, nós temos aqui a arrecadação. Dentro da coluna, temos a nomenclatura e o valor arrecadado até o período. De contribuição aos servidores, que é 14% atualmente, nós temos arrecadado no período 702 mil. De contribuição de servidores inativos, já contribuíram R$ 4.719. A contribuição de servidores pensionistas, R$ 1.170. Os rendimentos das aplicações financeiras que são feitas pelo Comitê de Investimento do Previprata renderam no período R$ 1.241.330,29. Em sequência, nós temos a compensação financeira, onde o INSS repassa para o município parte dos valores contribuídos pelos servidores ao INSS, ao regime geral, totalizando R$ 84.834,22. A contribuição patronal, que representa 14% da folha, já teve R$ 702.499,32, que é o repasse do poder público para a Previdência. Os aportes para déficit atuarial, que é um cálculo feito de forma periódica, onde o município tem que arcar e bancar parte do déficit, até a presente data de abril foram pagos R$ 381.963,52. E ao final, subdividindo todas essas categorias da arrecadação da Previdência, nós temos uma arrecadação no Fundo de Previdência de R$ 3.118.734,70. Então, isso é a arrecadação total da Previdência. Dando sequência, nós temos os gastos, né, que a Previdência teve no período, até abril. Os benefícios e aposentadorias foram pagos no valor total de R$ 733.321,72.
As pensões totalizaram R$ 92.872,73. E, por fim, o total de despesas previdenciárias, ou seja, pagamento de benefícios aos aposentados, foram R$ 826.194,45. O valor de transferência da taxa de administração, que é um percentual junto à arrecadação, foi gasto R$ 107.885,06. Isso é a taxa administrativa, que são recursos que a Previdência pode fazer a manutenção do fundo municipal. Embaixo nós temos aqui o valor gastos, né, dentro da Previprata, onde o pessoal em cargos ativos, pessoas que estão alocadas trabalhando no Fundo Municipal de Previdência, totalizam R$ 27.019,80. Material de consumo, R$ 5.912. O sistema, o software que é pago para a manutenção da Previprata, R$ 5.472. Valores gastos com demais atividades de pessoa jurídica e física, valor de R$ 22.789. Então, o total de despesas administrativas para a manutenção do Fundo Municipal de Previprata totaliza R$ 61.194,44. Ao final, nós temos aqui o saldo financeiro dentro de cada item, né, do Fundo Municipal da Previprata. O saldo financeiro da taxa administrativa totaliza R$ 1.251.594,12. O saldo do fundo previdenciário, aquele que é o recurso para pagamento dos aposentados, temos hoje um valor total de R$ 33.755.187,63. E o saldo financeiro da conta compensação totaliza R$ 1.857.231,91. E, no fim, nós temos o saldo financeiro total do Fundo Previprata, onde nós temos hoje, nos cofres da Previdência, ou melhor dizendo, até 30 de abril, R$ 36.864.013,66. Então, aqui nós temos um resumo. A arrecadação da Previdência e os gastos previdenciários, com administrativos, pensionistas, aposentados e demais. E, ao final, nós temos o saldo financeiro que tem dentro do Fundo Previprata. Então, aqui termino a apresentação dos dados orçamentários financeiros até o primeiro quadrimestre. Todos esses dados foram publicados no portal da Transparência, nas próprias publicações junto ao Tribunal de Contas, órgãos fiscalizadores. E isso aqui é público, né? Então, se alguém tem alguma dúvida dos demais aqui presentes, pode se direcionar ao setor contábil. Tem eu, o Dormir, que é o nosso chefe do setor, a Clônica Controle Interno, que pode vir a ajudar a sanar qualquer dúvida que tiverem perante a prestação de contas do quadrimestre de 2022. Com isso, encerro aqui a prestação de contas do primeiro quadrimestre. Obrigado, Diego, pelas informações. Nesse momento, a gente deixa espaço aberto para os senhores vereadores presentes, ou mesmo os participantes, que queiram fazer o uso da palavra. Dando sequência, então, convidamos nesse momento o prefeito municipal, Sérgio Fausti, para fazer, então, o uso da palavra. Bom dia a todas e a todos. Quero cumprimentar aqui os vereadores presentes, Vonian Zilheiro, Everaldo Cossel, Solano Fausti, Gilmar Minosso, e, enfim, em nome deles, cumprimentar todos os demais vereadores, né, e agradecer pelo espaço aqui cedido pela Câmara. Primeiramente, eu quero parabenizar toda a equipe do setor contábil do nosso município, o Delmir, que sempre apresentou aqui para nós, nas audiências públicas, né, a prestação de contas. Hoje foi o Diego, né. Veja que nós temos uma equipe maravilhosa, Cleone também, que compõe esse setor contábil, são pessoas extremamente competentes e comprometidas com o serviço público. E a nossa equipe do setor contábil envolve desde o setor de contabilidade, o Helder Lira, também o Sone, que está aqui, né, que faz parte da tesouraria, toda essa equipe, mais o Marcos Pauli, que compõe toda a parte que vai lá para a contabilidade.
Então, nosso muito obrigado. Parabéns, Diego, pela apresentação maravilhosa, bem transparente, da mesma forma como sempre o Delmir fez aqui, com transparência e com muita conhecimento e levando ao entendimento da nossa comunidade. Nós, da Administração Pública, queremos agradecer a todos os demais que estão aqui, da Secretaria de Educação, dos RH, secretários, enfim, funcionários, dizer que nós estamos à disposição da nossa população. Vocês viram aí que os números são bons, né? Diego, Delmir, Cleone, são números bons. Quer dizer que nós estamos caminhando num rumo certo, né? Vocês sabem, são sabedores que este ano está sendo um ano atípico, não só para o Poder Público Municipal, mas para todas as empresas, o comércio, para o agricultor, onde os custos de manutenção se elevaram muito do ano passado para esse ano. Nós temos todo um conjunto, um número enorme de serviços públicos que nós prestamos para a comunidade. Começa pelo transporte escolar, e se nós olharmos o quilômetro rodado que nós pagávamos no ano passado, esse ano nós estamos pagando tranquilamente acima de 35% a mais do que ano passado. Toda a máquina pública, os insumos lá na saúde, medicamentos, reparos, manutenção, subiram muito, né? Se nós olharmos a parte rodoviária também, com o aumento dos combustíveis, manutenção das máquinas, subiram muito. Enfim, assim vai para todas as secretarias, todos os setores. E não é diferente também para a iniciativa privada. E a nossa arrecadação, se nós olharmos a receita, o orçamento arrecadado ano passado e a nossa previsão para este ano, nossa arrecadação deste ano vai ser em torno de 6,40, 6,50 no máximo a mais do que a do ano passado, percentual. Então, vamos arredondar 6,5% em relação ao ano passado. Essa é a previsão da nossa arrecadação. E nós temos um custo da máquina pública que hoje, tranquilamente, se nós dividirmos todos os custos, o aumento no preço, dá tranquilamente acima de 35%. Então, a dificuldade de nós administrarmos o recurso público e poder manter, principalmente, o serviço público em dia. Então, isso é muito trabalhoso, mas graças a essa equipe que aqui apresentou, graças à nossa administração, os secretários, os servidores públicos municipais, que estão comprometidos com o serviço público, a gente tem conseguido manter os serviços, e digo assim, com qualidade em todas as secretarias, né? Desafios, problemas nós temos, mas temos uma equipe de servidores maravilhosos que estão nos ajudando a fazer essa gestão pública, dar essa transparência e manter os serviços públicos com qualidade. Fizemos investimentos em todas as áreas. Falamos aqui do último quadrimestre, 1º de janeiro a abril, 30 de abril, mas se nós olharmos nesse 1 ano e 4 meses, 5 meses que nós temos no poder, estamos no poder, nós fizemos investimentos em todas as áreas. Se nós colocarmos a saúde, dá para citar N coisas que nós fizemos lá. Além de melhorar, equipar, comprar equipamentos dos mais modernos, monitores cardíacos, respiradores, que era uma solicitação antiga da população, bomba de infusão de medicamentos. Nós tivemos a capacidade de trazer 3 especialidades para o nosso município, que são pediatra, ginecologista e psiquiatra. Hoje, as famílias, as mães, enfim, as mulheres, podem colocar o DIU no nosso posto de saúde. Nós temos profissionais de qualidade para atender e temos também o DIU para ser usado pelas nossas mulheres aqui no nosso município, não precisando sair de outros municípios. Então, eu só falei algumas coisas na saúde. Na educação, uma transformação
muito grande que nós podemos observar. E aqui convido a todos vocês que estão nos acompanhando pelas redes sociais, que estão aqui presentes, visitem as escolas públicas municipais. Quem conhecia e quem está lá atrás e quem vê hoje. Nós fizemos a transformação. O primeiro passo foi respeitar os servidores da educação, professores, educadores, atendentes, funcionários da maneira geral. Trabalho é o relacionamento, foi o principal ponto da administração. Recuperamos espaços nas escolas, melhoramos, estamos melhorando, fizemos investimentos nunca feitos na história desse município, que é os uniformes escolares, que ainda tem uma remessa para nós entregarmos agora. Está aqui o Helder, está aqui todo o pessoal da administração, já preocupado com os uniformes do ano que vem, fazendo o processo licitatório. Não bastasse isso, investimentos que deu ânimo às nossas crianças e economia para os nossos pais. Nós criamos o maior acervo literário da história desse município, com investimentos na aquisição de livros para crianças a partir dos 6 anos de idade até que período? 5º ano da rede pública municipal. Um investimento pensando na educação dos nossos filhos para os próximos 5, 10, 15, 20 anos. Um planejamento para melhorar o ensino, a qualidade na educação das nossas crianças, não a curto prazo, a médio e a longo prazo. São investimentos em leitura que vai desenvolver as crianças para nós formarmos cidadão melhor lá no futuro. E aí vai os investimentos na educação, ar-condicionado em todas as salas, colocamos aonde não tinha, colocamos novos aonde estava com problemas nos antigos, pinturas, reformas, melhorias. Agora vamos colocar um parquinho em cada escola, cada CMEI, para as crianças terem o lazer também. Enfim, tudo o que os professores, diretores e coordenadoras almejam, os pedidos que chegam para nós estamos discutindo e levando a solução. Então, na educação, que é muito importante para o nosso futuro, estamos fazendo a coisa certa, com a equipe maravilhosa que nós temos, secretária Rosa Teixeira, coordenadora Maiara, que está aqui, a Diandra, está aqui a Cleide também, que trabalha na educação, e toda a equipe que nós temos de pessoas competentes e comprometidas com a educação dos nossos filhos de Nova Prata. Eu falei da saúde, mas quero voltar aqui, falar mais um ponto da saúde. Lá na saúde eu convido todos, aqui tem os vereadores, vão lá na saúde e olha o que nós fizemos na nossa farmácia básica. Além de nós ampliarmos, reformarmos, equiparmos com móveis, dando um maior acondicionamento aos nossos medicamentos, que antes era tudo jogado pelo chão, para tudo quanto é canto, está lá tudo organizadinho, estive lá essa semana. Além de nós melhorarmos esse espaço, nós temos comprado muitos tipos de medicamentos que a população solicitava, inclusive 50 tipos de medicamentos que nunca teve no posto de saúde. Hoje nós temos medicamentos fitoterápicos, medicamentos psiquiátricos e outros pediátricos que nunca tinha no posto de saúde. Só para complementar a parte da saúde. Então, os investimentos são em todas as áreas. Nós temos um compromisso com o nosso servidor público, vocês sabem, são conhecedor, quando nós levamos a proposta de dar a reposição para o servidor público, né, que não foi aceita, que inclusive teve uma assembleia dos servidores, decidiram ir via judicial. Eu sou um servidor também. Eu sou um servidor que em 2024, 2025 volto para o meu setor. De coração, eu gostaria de dar 20%, 30% de aumento no salário. Mas pela razão, pelos números, pelo orçamento do município, nós tínhamos um limite.
E se nós colocarmos o que era exigido para nós, dos 16,12, nós vamos extrapolar aquele número que vocês viram aqui de quase 46%. Vai passar, não é o cálculo agora nosso índice iria se comportar razoavelmente bem, porque a nossa arrecadação nesses meses foram boas. Agora pegamos um período que vai cair a nossa arrecadação. Isso é histórico no município de Nova Prata do Iguaçu. Então, nós iríamos chegar lá em fevereiro, março, acima do limite máximo dos 54%. Isso nós provamos em todos os cálculos com o setor contábil, com essas pessoas competentes que nós temos nesse setor. E fizemos reuniões nos setores, cada setor, buscamos conversar com todos ou com a maior parte dos servidores, explicando dessa questão. E sem contar que nós temos de 2018, do último concurso público, que foram chamados os últimos servidores que se enquadraram no quadro de servidores públicos. Está aqui o Denivaldo RH. Mais de 50 servidores se aposentaram, né, ou estão afastados do poder público por razões de saúde e assim por diante. Então, nós temos uma deficiência grande. Então, é difícil mesmo dar uma reposição que, de repente, nós queríamos, vou dizer aqui nós, porque eu também sou servidor, entendendo que extrapolaria nossos limites constitucionais, que é os 54 pontos percentuais, e, por outro lado, uma necessidade grande. Hoje nós precisamos de urgência, 3 motoristas, né? Nós temos o setor rodoviário, que cedeu motorista para o transporte escolar. Hoje preciso, no mínimo, 3 motoristas para repor o parque de máquinas, né? Nós precisamos zeladores, nós precisamos professores, nós precisamos atendentes, nós precisamos no administrativo, enfim, são inúmeros servidores que hoje nós temos a deficiência. E vocês percebam, comunidade pratense, está aqui os vereadores, que o servidor hoje, ele anda até com dificuldade de tanto trabalho acumulado que nós temos, né? Às vezes, esse trabalho acumulado, a ansiedade de querer fazer e a burocracia aumentou muito no poder público, né? Por isso, da necessidade de mais servidores para atender toda essa demanda. E às vezes o nosso servidor tem boa vontade de atender, não consegue, pela carga diária de trabalho que tem, pelo limite, pelo quadro reduzido de servidores. Não estou falando isso porque nós temos essa necessidade, estou falando isso para que a população, todos os senhores, senhoras que aqui estão, entendam que a administração pública não é a vontade do prefeito Serginho, e sim é a razão, a capacidade de se poder pagar, se poder dar reposição e a necessidade que tem de contratar servidores, precisando de um processo seletivo ou de um concurso público para atender essas demandas. Então, assim, rapidamente, para não me alongar muito, quero dizer que nós estamos extremamente orgulhosos de estar passando por esse mandato com toda essa equipe maravilhosa que já falei aqui, pelo mandato de prefeito, de vice-prefeito, o Dair, que não está aqui hoje, e poder estar dando a nossa contribuição. E nós não temos medo de nada, nós temos desafios e temos o principal, que é o compromisso com a população de Nova Prata do Iguaçu. Nós não estamos aqui para servir meia dúzia ou mais de pessoas, nós estamos aqui para servir a população do nosso município, de prestar um serviço de qualidade. Por isso, eu peço aos vereadores, às nossas lideranças políticas, que apoiem nossos projetos que é voltado para a nossa população. Nenhum projeto que nós encaminhamos para câmaras ou lançamos para a nossa comunidade foi de interesse pessoal ou de
pequeno número de pessoas. Todos os nossos projetos são voltados para atender às necessidades da nossa comunidade e da nossa população. Para finalizar, muito obrigado, equipe do setor contábil, muito obrigado, nossos secretários, servidores prestativos que nós temos no nosso município, e deixar o meu abraço e dizer que eu estou comprometido com o serviço público municipal e nada me abala. Às vezes o cansaço toma conta, mas nada do que uma noite bem dormida, no outro dia nós estamos recuperados. Mas a fé, a esperança e o trabalho, vocês podem ter certeza que vamos estar diuturnamente fortes para que isso aconteça. Um abraço do Serginho, muito obrigado aos servidores, muito obrigado ao Edson da Rádio Jovem Prata, muito obrigado a você que está em casa, que está assistindo pelas redes sociais. Um abraço e um ótimo dia a todos. Obrigado, prefeito, pela participação. A gente concede espaço, se algum presente quiser fazer algum questionamento, alguma informação complementar. Então, dando sequência, a gente convida nesse momento o secretário da Comissão de Finanças e Orçamento, o senhor vereador Everaldo, para fazer o encerramento, então, da audiência pública. Bem, agradecer a presença de todos, a todos que acompanharam aí pelas redes sociais. Os números mostrados aqui pelo Diego, anteriormente era o Delmir, mas hoje foi o... E agradecer, principalmente aqui a equipe técnica e a todos, e declaro encerrada a audiência pública do primeiro quadrimestre de 2022. Obrigado, vereador Everaldo. E, para finalizar, só pedir a todos que façam a assinatura das atas aqui à frente. Obrigado.